Olá, sejam bem-vindos ao Café com Melhoria, dentro das ações de extensão do Laboratório Lean, que é um programa de extensão da Universidade Federal da Paraíba, coordenado pela professora Lígia, do Departamento de Engenharia de Produção, no Centro de Tecnologia. Preparamos uma capacitação em torno do conhecer o processo, conhecer, gerenciar e mapear, contando com a participação dos colaboradores Anderson, de Engenharia de Materiais, Gabriela Castro e João Valber, de Engenharia Química. Como coordenadora e professora pesquisadora, contamos com o auxílio da professora Lígia, do Departamento de Engenharia de Produção. Como maneira de se introduzir o assunto, escolhi uma frase do William Deming, que é um dos gurus da qualidade, que fala: não é suficiente fazer o melhor, primeiro é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. Essa frase se encaixa perfeitamente ao se conhecer um processo, pois você primeiro precisa se conhecer o processo para depois fazer alterações, otimizações, o que você desejar obter naquele processo. Pegando-se o termo processo, afinal, o que é processo? Ao se pesquisar o termo processo no dicionário, um dos primeiros conceitos que você encontra é método empregado para fazer alguma coisa, maneira, procedimento. Outro conceito que a gente encontra é um conjunto de operações sucessivas pelas quais se realiza uma operação química farmacêutica. Esse processo, como vocês podem ver, é um método empregado que se aplica com várias etapas para se obter um objetivo concreto, como, por exemplo, a produção de pão, que vai ter uma entrada, um processamento e uma saída. O processo de produção de pão, por exemplo, teria uma entrada. Nessa entrada teriam os colaboradores que teriam que estar capacitados, tem os equipamentos, tem o próprio ingrediente que deve estar adequado para aquela produção, que no caso do pão é a farinha, o leite, a água, os ovos, o sal, o fermento, como também de conta, de luz, capacitação, tudo isso é levado em conta e você tem que ter registrado no processo. Aí, como eu já falei, a entrada tem que ter os colaboradores capacitados para poder realizar aquela função, tem que se ter a matéria-prima, tem que se ter os equipamentos, senão não vai obter o produto desejado, e um ambiente de trabalho saudável. Já a etapa de processamento, como no caso do processamento do pão, que poderia se aplicar ao se estudar outros tipos de processos. No processamento do pão, no caso específico do pão, ele pode ser dividido em duas etapas, artesanal e industrializado, cada um com as suas características. E esse processamento, ele pode ser tanto automatizado, que seria esse industrializado, como artesanal, e vai ter várias etapas, a depender do produto ou do serviço que está sendo desenvolvido. No caso do pão, seria só a etapa mesmo de produzir um em si. Mas se estivéssemos cuidando do serviço, teria várias etapas que seriam desenvolvidas. Ou se não, um exemplo que eu poderia dar no caso da produção do carro. A produção do carro, esse processamento, ele é dividido em várias etapas. E essas etapas juntas vai se constituir o processamento. E, por fim, tem-se a saída, que é o produto que a gente deseja, que pode ser o produto ou o serviço. E no caso do pão, vai sair produtos com várias características, tipos, gostos, sabores. E não só isso vai ter os produtos, mas também os clientes e os colaboradores têm que estar satisfeitos e felizes. E isso corrobora com o que Shiba fala, que se não houver felicidade, o negócio vira uma tortura. E como vocês podem ver, a qualidade aqui é um conjunto de características de um produto ou serviço ou em uso, as quais satisfazem as expectativas do cliente. E esse cliente, como esse guru da qualidade fala, essas expectativas têm que ser atendidas. E esse cliente não é só o cliente em si, o cliente externo, mas também o cliente interno, os colaboradores. Todos têm que estar envolvidos e felizes e satisfeitos.
E como vocês podem ver, com esse conceito de processo e com essa exemplificação, a gente agora consegue ver dentro de uma organização, não importa se seja uma organização não governamental, uma empresa, uma casa, ou até mesmo em casa, quando a gente está executando uma tarefa, toda organização é um conjunto de vários processos. Esses microprocessos são organizados. E quanto mais tarde no processo a gente identifica um problema, maior será um custo para resolver. Isso corrobora com um conceito que a gente aprende na área da qualidade, que é o custo da não qualidade, que seria esse probleminha que a gente pode identificar no processo. Esse probleminha pode ser um refúgio, retrabalho, perda de tempo, dinheiro, danos à imagem, perda de cliente, ação indenizatória, estresse profissional. Todos esses custos da não qualidade podem afetar um processo e devem ser tratados. Desde já, agradeço a atenção de todos e até mais.